Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta aula sobre hormônios e treinamento de força, a relação entre eles, hormônios endógenos com a musculação, vamos dizer assim, e conceitos básicos e por que eles são importantes, principalmente na saúde e no desempenho, sempre relacionando com o exercício físico, principalmente o treinamento de força, né? E em alguns momentos eu também vou compartilhar uma tela para vocês irem acompanhando. A base que eu usei para montar essa aula de consulta é o meu e-book sobre fisiologia hormonal no treinamento de força. Tanto é que eu vou disponibilizar ele aí na tela em alguns momentos. E não são todos os hormônios que eu vou citar nesta aula. É uma aula bem simples, conceitos muito básicos, que eu sei que muitas pessoas têm curiosidade, né? Alguns profissionais da área da saúde já sabem, no entanto, o público leigo não sabe e não consegue entender a importância deles e essa relação. Então é isso, espero que vocês gostem. Quem curtir esta videoaula, curta, comente, compartilhe o vídeo. Estou sempre à disposição para qualquer dúvida. Essa troca de informação é muito boa. Em breve também eu farei uma live. E quem quiser fazer alguma pergunta ali ao vivo, por favor, sinta-se muito à vontade. Então, é isso. Então, vamos começar. Primeiramente, eu queria falar por que eu escolhi esse tema, porque é um tema que eu gosto de estudar e, na minha opinião, você ter uma boa produção hormonal, você vai ter um bom resultado no treinamento de força. Muita gente acaba pensando só que, por exemplo, a testosterona é o principal hormônio responsável pelo resultado no treinamento de força, mas não é bem assim. São vários hormônios que eles vão influenciar positivamente ou negativamente em resultados, tanto na saúde, estética e performance, tá bom? Então é isso, eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês. Bom, essa daqui é a capa do meu e-book, tá? Fisiologia hormonal no treinamento de força, ele está disponível na Hotmart. Para quem não conhece, a Hotmart é uma plataforma de vendas de infoprodutos, vamos dizer assim. Então, um exemplo, e-books, cursos, enfim, treinamentos de coaches, receitas, enfim, tem várias coisas lá, de vários assuntos. E para quem não conhece, não custa dar uma olhada, coloca ali no Google Hotmart, entra no site, é muito simples se cadastrar, enfim, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, essa aqui é a capa. Aí tem o índice do que eu acabei optando em falar nesse e-book, tá? Com introdução, agradecimentos, o que são hormônios, enfim, o que são fármacos, porque muita gente acaba tendo dúvida com relação a isso. Eu vou falar com relação a hormônios naturais, hormônios que o nosso corpo produz, e sempre vai ter aquela pergunta com relação a esteroides, né? No caso, eu não vou citar esteroides, lembrando que essa videoaula é apenas informativa, né? Então, no caso de prescrição, o porquê que tem que usar, se é que vai usar, é sempre com o médico, tá bom? Então é isso, eu selecionei alguns, eu não vou falar de todos, tá? Então, primeiramente eu vou falar rapidamente o que é um hormônio e os seus principais efeitos no corpo, por que que eles existem, né? Por que que eles são importantes. Eu escolhi alguns aqui, senão a videoaula vai ficar muito longa, tá bom? Então é isso, primeiramente é importante falar o que é um hormônio. O hormônio, ele é um mensageiro químico, tá? E esse mensageiro químico, eu vou voltar a tela aqui, ele, ele tem a principal função equilibrar a homeostase, sempre buscando a homeostase, equilibrar todo o bom funcionamento do nosso corpo. Bom, o Arthur não está muito claro, então vamos lá. O hormônio, ele é um mensageiro químico que busca a todo momento manter um bom funcionamento do seu organismo. Só que o hormônio, ele necessita de um órgão, né? Que esse órgão, ele vai produzir esse hormônio. Eu vou dar um exemplo. A testosterona, ela é produzida
primariamente ali pelos testículos, mas também pela glândula adrenal. Então, precisa de um órgão para criar esse hormônio, esse mensageiro vai se ligar a receptores, tá? E esses receptores, cujo maior objetivo é melhorar sempre equilibrando o seu metabolismo, tá? Então, vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está passando por uma doença, um exemplo, um câncer, um tumor, existe um desequilíbrio hormonal. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que ela está com câncer, e aí, no caso, ela vai olhar um exame, ou um médico, claro, sempre o médico vai olhar um exame, ele vai ver um desequilíbrio hormonal muito grande, ou uma produção exagerada. Então, ele fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, por que o seu corpo está produzindo tanto hormônio? Então, o hormônio, ele pode ajudar, ele também acaba competindo com outro hormônio, enfim, ele é muito complexo. Estou falando de uma forma muito, muito simples, tá? Então, primeiramente, é isso. Bom, eu vou falar de alguns hormônios agora, então eu vou falar, vamos dizer assim, do principal, o mais famoso, onde a maioria das pessoas que treinam musculação acabam falando no dia a dia das academias, que é a testosterona. Primariamente, a testosterona é um hormônio produzido pelos testículos, cuja principal função é com relação à caracterização masculinizante, virilizante e relacionando também com questões sexuais do indivíduo. Mas vai falar, bom, Arthur, mas eu fiquei sabendo que a mulher também tem testosterona. Tem, só que uma dosagem menor. Então, também é importante para a mulher, principalmente com relação à libido, no período menstrual ter uma variação desse hormônio, mas a principal função da testosterona é a característica masculina. E também, relacionando sempre com o treinamento de força, a força muscular e o volume, a hipertrofia. Por isso que homens são mais hipertrofiados, eles já possuem uma massa muscular acentuada comparado à mulher. Existem exceções, né? Tem mulheres que realmente impressionam, não é possível. Mas, fisiologicamente falando, o homem sempre tem que ter doses maiores naturais de testosterona comparado à mulher. Bom, a testosterona só serve para o ganho de massa? Não. Ela age em todo o corpo, também age no cérebro. Exemplo, se a pessoa não produz testosterona, ela está com algum problema, algum déficit. Vamos citar aí o hipogonadismo, para quem não sabe, as gônadas são as que produzem a testosterona e você não tem essa produção, você gera um problema sério, um problema crônico. E esse problema se agrava com o tempo. E um dos sintomas é a queda da concentração. Ou seja, a testosterona é tão importante que pode piorar quadros cognitivos, mentais no indivíduo. Então, é sempre bom fazer exames periódicos para checar como está a sua produção natural de testosterona. Tá, e a relação com o treinamento de força? Já é evidente, né? Já é claro na comunidade científica que o treinamento de força, tá? É o nome científico da musculação, ele melhora uma resposta natural, ele ajuda o indivíduo a produzir mais testosterona. No entanto, é necessária uma boa alimentação e um bom descanso, ou seja, o indivíduo precisa dormir bem. Mas o treinamento de força é o principal exercício, a principal modalidade de exercício, o principal tipo de exercício que melhora e muito essa produção natural, tá? Também existe grandes discussões aí na área científica. Vou até citar um livro aí do Fleck e Kramer, que são dois autores americanos, que no livro deles eles falam o seguinte, que cargas mais elevadas, um tempo de intervalo um pouco maior e, consequentemente, um número de repetições um pouco menor, são melhores para essa resposta da testosterona endógena. Ou seja, aquele indivíduo que treina um pouco mais pesado, com mais intensidade, tende a ter uma melhor resposta na testosterona. Então, é uma boa estratégia para aquele indivíduo melhorar a sua produção natural de testosterona.
A testosterona também é produzida, né, na glândula adrenal, principalmente nas mulheres. Existem variações da testosterona, vamos dizer assim, DHT, dihidroepiandrosterona, DHEA, enfim. Eu não vou falar, tá? Porque isso vai ficar muito longo. Tem isso no meu e-book, tá? Por que que são importantes essas variações? Alguns falam como pró-hormonais, pré-hormonais, matéria-prima para a produção de testosterona, enfim, tá? Então, a testosterona é extremamente importante, é produzida nos testículos, mas age em todo o corpo, principalmente com relação à hipertrofia, força e questões sexuais, como libido, etc. Tá? Bom, é isso. Próximo que eu quero falar, vou até compartilhar aqui novamente a tela, é com relação a... Falei da testosterona, aqui ó, as variações, tá? Vamos lá, dois hormônios femininos, né? Estradiol e progesterona. Bom, o que que acontece? Isso aqui já é um pouco mais complexo, porque muita gente acaba falando muita besteira, né? Bom, hormônios femininos, estradiol, progesterona, tá? Eles são extremamente importantes na mulher, principalmente pelas características femininas, né? A óvulo, ovulação, o órgão genital na mulher, questões de períodos menstruais, enfim, são extremamente importantes. E nós, homens, também somos muito beneficiados desses hormônios. Aí muita gente fala, bom, mas por que que eu vou ter hormônio feminino e por que que eu tenho isso daí? Vou dar um exemplo. O estradiol, ele também é levemente anabólico. Sim, ele é levemente anabólico. E também ele é importante para regular também e equilibrar a testosterona. O homem tem que ter mais testosterona e um pouco menos de estradiol. Quando dá um excedente de estradiol, principalmente aquele indivíduo que usa esteroide, pode dar uma complicação, elevando, né, esse estradiol e gerando alguns problemas como ginecomastia, esse acúmulo de gordura, né, na região das mamas, tal. Por isso que as mulheres têm seios, enfim, mais gordura nessas regiões. E isso é importante até no período aí fértil, né? Porque a mulher provavelmente ela vai engravidar, então são hormônios extremamente importantes, tá? No entanto, o treinamento de força, ele ajuda também numa boa resposta desses hormônios. E a mulher que tem um bom equilíbrio desses hormônios, consequentemente, vai ter um bom resultado na saúde e na estética, tá? Mas, lembrando que estes hormônios podem também ser perigosos se usados de forma errada, principalmente de forma exógena. Tá? Então, no entanto, sabe-se que homens que usam testosterona de forma elevada, consequentemente, vão ter um prejuízo nessa produção de estrogênio. É isso. O estrogênio também, eu vou voltar aqui à tela, ele também tem a relação de deposição de gordura, né, no tecido subcutâneo, que eu falo aqui, ó, mamas, quadril e coxas. E, como eu falei aqui, a relação da produção do corpo lúteo, e nos homens a quantidade é muito menor, tá? Então é isso. Próximo hormônio que eu quero falar, ó, eu não vou falar dos moduladores seletivos, porque fica para uma próxima videoaula, tá? Não é um hormônio principal, para falar a verdade, isso ainda é bem polêmico, mas quem se interessar aí, eu posso fazer um vídeo com mais calma, os chamados SARMs, né? Próximo hormônio, esse daqui, muita gente já ouviu falar, conhece um pouco, algum médico já falou, o cara da academia já falou, que é o hormônio do crescimento. Bom, o hormônio do crescimento é produzido na hipófise, né? É uma glândula ali próxima ao cérebro, e também tem uma participação na sua produção pelo fígado, tá?
E o hormônio do crescimento, ele age em todo o corpo, ele age em todos os tecidos. É um hormônio também chamado de rejuvenescedor, é um hormônio que aumenta a proliferação celular. É um hormônio que tem um pico muito grande no final da infância, começo da adolescência e vai diminuindo na fase adulta. Esse hormônio está relacionado com o seu crescimento de estatura. E depois de um certo período, quando fecha as epífises, ele tem outros benefícios. Óbvio, pessoa que usa de fora, usa em forma de esteroide, né, em forma exógena, pode ter complicações, a não ser que seja um problema que a pessoa precise repor, tá? O hormônio do crescimento, como ele age em todos os tecidos, ele também pode ter uma dilatação de alguns órgãos internos. Parece também se a pessoa tem algum problema ou, vamos dizer assim, alguma propensão a câncer, alguma célula de tumor negativa, pode ser que ele potencialize, porque como é um hormônio do crescimento, e está proliferando células, se tem uma célula com potencial para um câncer, ele pode, né, aumentar. Isso ainda não está muito comprovado, tá? São evidências aí com relação a esse hormônio do crescimento. Tá, voltando ao treinamento de força, por que ele é importante? O treinamento de força aumenta drasticamente a produção desse hormônio. Você fala, pô, tá, então por que isso é bom? É um hormônio que também ajuda no aumento do líquido sinovial, por exemplo. Então, opa, suas articulações podem agradecer. O líquido sinovial, ele lubrifica, vamos dizer assim, as peças ósseas. É um hormônio anabólico. Ele promove o anabolismo, o desenvolvimento muscular. Não tão potente quanto a testosterona. E é um hormônio muito lipotrófico, ou seja, ele ajuda na oxidação de gorduras. Então, é muito interessante para quem treina, porque, no geral, para quem treina musculação, quer ter um físico com boa massa muscular e uma redução de gordura. Sabe-se também que treinamento intenso, com cargas mais leves, mais repetições e um tempo de intervalo mais curto, pode ser a melhor opção nesse aumento do GH endógeno. Claro que uma boa alimentação, principalmente uma alimentação rica em proteínas, uma alimentação equilibrada e boas horas de sono, vão propiciar aumentos e doses de saúde, sim, bem-estar, até porque um hormônio, se estiver bem regulado, vai melhorar até o seu humor e também uma melhora na composição corporal, tá? Então, por isso que ele é um hormônio muito importante, que é o famoso growth hormone, né? O GH. Próximo hormônio que eu vou falar, ele seria o antagônico do GH, que é a insulina, tá? Que também é um hormônio anabólico. A insulina é produzida pelo pâncreas e a insulina tem cujo principal função é transportar glicose, transportar aminoácidos e transportar gordura, tá? Para as células, principalmente para o tecido muscular, enfim. A insulina, o que ela faz? Quando eu acabo de fazer uma refeição, por exemplo, rica em carboidratos, um prato de macarrão, vai entrar uma grande quantidade de glicose no tecido, no meu sangue, e a insulina tem o papel de captar aquilo lá. Ela vai diminuir, né? Então, ela vai diminuir e transportar. Essa é a função da insulina. Por que ela é anabólica? Como o transporte dela é muito rápido, favorece muito o seu período de recuperação, de transporte de aminoácidos, tá? Para quem treina, isso é bom. Simplificando, o indivíduo que treina regularmente musculação, faz uma boa alimentação, tem um percentual de gordura relativamente baixo, um bom equilíbrio metabólico, ele tem um favorecimento da insulina. Vamos dizer assim, ele tem uma sensibilidade insulínica, ou seja, a insulina age a favor do metabolismo dele, porque aquele indivíduo é regrado. Ao contrário, quando ocorre um indivíduo sedentário, com maus hábitos alimentares, acontece a resistência insulínica. Bom, isso é ruim, é péssimo. Ela vai ficando resistente, ela não trabalha a seu favor. Aquele indivíduo consome muito açúcar,
Depois de 10 minutos, ele vai lá e consome de novo. Ele não tem horário para comer, come muito, dorme mal. O metabolismo dele está desregulado. Essa resistência insulínica gera problemas muito sérios, tá? Exemplo, diabetes. E depois outras comorbidades. Exemplo, um infarto e outros problemas cardíacos, tá? Então isso é muito sério. A insulina pode ser algo muito benéfico e algo muito prejudicial, dependendo dos hábitos e do estilo de vida que a pessoa adotou, tá bom? Então, ela é extremamente importante no treinamento de força. Vou até citar um exemplo que fisiculturistas utilizam insulina de forma exógena, que é um erro total, extremamente perigoso, para aumentar a massa magra, porque já houve relatos de pessoas que acabaram ganhando até 1 quilo, 2 quilos de massa magra, que é muito em poucos dias usando insulina. No entanto, isso é muito perigoso, pode ter uma hipoglicemia e esse indivíduo pode até vir a óbito, tá? Então é isso. Falei de testosterona, hormônio do crescimento, insulina, progesterona, estradiol e vou falar do cortisol. Bom, o cortisol, de uma forma muito simples, vou até compartilhar a tela aqui, ele é o hormônio chamado do hormônio do estresse, né? Por quê? Porque ele é um hormônio hiperglicemiante, tá? É um hormônio que ele é catabólico, ou seja, ele vai aumentar a glicemia, né? Ele vai aumentar a produção de glicose para o seu corpo, para uma situação de estresse que ele precise de energia, então ele é catabólico, dependendo do tempo que você está sem comer e essa produção está alta, ele vai tirar até da sua massa magra. E por que eu cito ele? Por que eu acho importante falar? Porque muita gente, principalmente o pessoal do treinamento de força, fala assim, nossa, tem que tomar cuidado com o catabolismo, tem que tomar cuidado com o cortisol. Calma aí, o cortisol ele é importante, ele existe para uma função, para várias funções, tá? Ele é produzido na glândula adrenal e o cortisol, ele tem a sua função vital, principalmente essa função que quando você está passando por um momento de estresse, ele te dá energia, tá? Então ele é importante. No entanto, de forma crônica, exemplo, uma pessoa que está passando um problema muito sério pessoal, um problema muito sério profissional e tem altos índices de cortisol, geralmente essa pessoa não está se alimentando bem, isso pode ser perigoso também, tá? E é degradante, você vai perder massa magra com o cortisol. Quais os meios para evitar? Treinos adequados, boa alimentação, sono. Com relação a treino, dependendo do excesso de treino, uma pessoa que já até atingiu um overtraining, aquele excesso, tem níveis exacerbados de cortisol. Isso também é perigoso, tá? E o cortisol, ele acaba inibindo a produção de testosterona. Tá? Tem vários estudos que já demonstram. Por quê? Lembra que eu falei que a glândula adrenal produz testosterona e cortisol? O corpo é inteligente. Ele fala qual é a prioridade naquele momento. Daquele indivíduo que está estressado, que está passando por um problema. Ele vai aumentar drasticamente o cortisol, porque é o que ele está pedindo, é o que é o mais importante naquele momento, e inibir a testosterona. Tá? Então, por isso que é necessário, sim, a pessoa tentar controlar aqueles problemas, enfim, tentar controlar aquilo, para diminuir essa produção acentuada de cortisol. Portanto, ele é importante, mas ele pode ser, vamos dizer assim, perigoso em altas dosagens. Normalmente, os índices mais altos de cortisol plasmático são no período matutino, tanto é que tem uma grande relação de pessoas que infartaram entre 4 a 6 da manhã, onde os níveis de cortisol estão mais elevados. Não estou falando que o cortisol promove o infarto, tá? Essa correlação dessa produção alta de cortisol com, geralmente a pessoa infarta de manhã, existe, tá bom? Então é isso. Bom, próximo hormônio que eu vou falar também é catabólico. Ele também é hiperglicemiante, ou seja, ele produz glicemia para você fugir, para você correr, né? Que são a norepinefrina, né? Também chamada de adrenalina, tá bom? Por que ela é importante no corpo e qual a relação com o treinamento de força? Primeiro, esse hormônio é produzido numa situação de fuga, numa situação de medo,
e vai te dar energia para fugir, para correr, etc. Mesma coisa, de forma crônica, talvez não seja muito vantajoso. Aí você vai falar, tem alguma outra vantagem? Tem. É um hormônio lipotrófico, além de catabólico. Então, exemplo, modalidades que exigem mais desse hormônio, exemplo, artes marciais, de repente até um crossfit, que pode ter um pouco mais aí de níveis de adrenalina, noradrenalina, participar de algum campeonato, né? Pode te ajudar também a perder gordura, tá? Óbvio que primeiro dieta hipocalórica, treinamento adequado. Ou seja, treinos mais dinâmicos, que exigem muita atenção daquele praticante, que deixam aquele praticante numa situação de estresse, pode ser vantajoso com relação a essa parte lipotrópica, tá bom? Então é isso, é muito importante. Mesma coisa, a adrenalina pode ser controlada, né? No entanto, é uma reação instintiva do nosso organismo, mas, como tudo na vida em excesso, não vai fazer bem, tá bom? E, como eu disse, é um hormônio catabólico. A pessoa que produz muito isso pode estar competindo com outro hormônio anabólico. Então é isso, galera. Na minha opinião, eu falei aí dos principais hormônios, sim, endógenos, que são muito bem relacionados, tem uma relação direta com o treinamento de força. Lembrando que o exercício físico sempre vai melhorar esses hormônios, sempre. Principalmente a musculação, onde você tem níveis acentuados de testosterona, de hormônio do crescimento, tá? Então, isso eu falei. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários. Em breve eu farei uma live, e na live a pessoa pode perguntar o que ela quiser, pode citar algum outro exemplo. Lembrando sempre que uma videoaula informativa, falando de hormônios naturais, tá? Com relação a esteroides, eu posso até falar numa outra live, mas com relação à prescrição, déficit, doenças, é sempre com o médico, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E em breve também eu vou divulgar aí uma sequência de lives com alunos meus e ex-alunos. Por que isso? Para aquela pessoa que nunca treinou, saber da realidade do exercício físico, principalmente da musculação, como a musculação ajuda aquela pessoa, como ajuda a rotina daquela pessoa. Sempre tem aquela pessoa que fala assim, eu não tenho tempo, eu não gosto. Então essas lives vão mostrar que, se você quiser e for uma prioridade na sua vida, você ganhar saúde, mudar o seu físico, você consegue sim. Então serão testemunhos reais daqueles meus alunos, falando, Arthur, eu acordo tal hora, treino tal hora, consigo me organizar assim, ganhei tanto de massa magra, perdi tanto de gordura, enfim. Na minha opinião, vai ser sensacional, tá bom? Então, fiquem ligados. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.